No próximo capítulo da novela Três Graças, o ar pesa antes mesmo de qualquer palavra. Josefa sente um arrepio inexplicável, como se o passado tivesse decidido atravessar a sala sem pedir licença. E atravessa. A porta da frente se abre devagar, quase cerimonial. Rogério entra vivo, inteiro, sem pressa. Não é visão, não é delírio. É realidade batendo a porta com força total. Desta vez, ninguém vai conseguir fingir que não viu. Em outro ponto da cidade, Cláudia encara Rogério em silêncio antes de lhe entregar a roupa usada no dia de sua morte. O tecido carrega mais do que lembranças. Carrega culpa, raiva e contas mal resolvidas. Rogério segura a peça com firmeza. Aquilo não é passado, é munição emocional. Enquanto isso, Arminda desaba diante de Ferete. Sem rodeios, ela admite o que já a consome por dentro. Sente Rogério vivo, não como memória, mas como presença. Ela fala de passos, do cheiro de mar, do frio que percorre a espinha. Ferete tenta rir, chama de paranoia, mas o riso morre rápido. A dúvida começa a corroer até quem sempre se achou no controle. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na farmácia, o clima também não é de paz. Viviane é surpreendida pela chegada repentina de Edilberto, Vicente e Luciano. O trio entra sem aviso, analisando cada detalhe, como quem procura algo muito além de remédios. As perguntas de Vicente são diretas demais. O silêncio de Luciano é suspeito demais. Viviane tenta disfarçar, mas o olhar calculista de Edilberto a deixa em alerta máximo. Em um movimento ousado ou desesperado, Viviane toma uma decisão arriscada. Entrega a chave da farmácia a Vicente. Já Joeli, longe desse caos, encontra em Jorginho um apoio inesperado. Ele não julga, não pressiona, apenas fica. E às vezes, isso é tudo. O abraço vira abrigo e a confiança começa a nascer, onde antes só existia medo. Gerluce será praticamente a última pessoa a descobrir a identidade do pai do filho de Joeli. E essa demora vai cobrar um preço alto. Emocionalmente cruel, dramaticamente inevitável. A protagonista começará a perceber que algo está fora do lugar quando notar os olhares atravessados, os silêncios longos demais e as conversas interrompidas sempre que ela se aproxima. Há um clima estranho no ar, uma sensação constante de que todos estão andando sobre cacos de vidro para não tocar num assunto proibido. O que mais vai doer não será a verdade em si, mas a constatação de que Lígia, Jorginho e até Viviane já sabiam de tudo e escolheram o silêncio. Para Gerluce, isso vai soar como traição. A primeira rachadura surge quando Lígia, mexendo distraidamente no celular da neta, vê uma notificação de mensagem de Raul. O nome acende um alerta imediato. O coração da avó dispara. A intuição fala mais alto. Sem pensar duas vezes, ela decide confrontar Joeli. Pressionada, a jovem tenta minimizar, mas já é tarde. Jorginho entra na conversa e tenta proteger a filha, dizendo que Raul é apenas um frequentador da igreja, alguém que Joeli conheceu por acaso. A desculpa parece ensaiada demais. Pouco depois, Kellen desmonta a versão com uma frase curta e certeira. Ela confirma que a relação entre Joeli e Raul foi bem mais próxima do que todos imaginavam. O clima pesa. O silêncio vira acusação. Lígia sente que está sendo enganada dentro da própria casa. Desconfiada, a matriarca resolve ir além. Em um momento de tensão, ela vasculha o quarto da neta em busca de provas. Abre gavetas, remexe papéis, encontra lembranças guardadas às pressas. Mensagens antigas, anotações, pequenos objetos que confirmam o vínculo entre Joeli e Raul. É o golpe final. Quando Joeli flagra a avó no quarto, não há mais como fugir. Pressionada, exausta e emocionalmente encurralada, Joeli finalmente confessa. Raul é, sim, o pai do seu filho. A revelação vem acompanhada de lágrimas e de uma explicação dolorosa sobre como os dois se conheceram, como tudo começou de forma inocente e acabou tomando proporções irreversíveis. Cada palavra pesa, cada frase parece um pedido de desculpas que chega tarde demais. Lígia exige que a verdade seja contada a Gerluce imediatamente. Para ela, continuar escondendo só vai piorar a situação.
Joelle, porém, treme só de imaginar a reação da mãe. O medo paralisa. A culpa sufoca. Ainda assim, o cerco se fecha. A matriarca das graças, sentindo o peso do segredo, decide desabafar com Viviane, dividindo sua preocupação e o temor de que Gerluce não perdoe ninguém quando tudo vier à tona. Enquanto isso, o destino acelera o confronto. Em uma cena carregada de simbolismo, Gerluce vê Joelle abraçada com Raul. Não é uma cena de romance, mas de cumplicidade, de proteção mútua. Em segundos, as peças se encaixam na mente da cuidadora. O choque é silencioso. O olhar dela diz tudo. Antes que qualquer explicação seja dada, Raul desaparece. Nesse ponto da trama, o playboy já terá rompido com a antiga vida e estará vivendo nas ruas, fugindo não apenas da responsabilidade, mas de si mesmo. A indignação de Gerluce será devastadora. Descobrir que a filha se envolveu com o filho de sua patroa vai soar como uma quebra de todos os limites. Mas o que realmente vai dilacerá-la é perceber que todos sabiam, menos ela. A sensação de exclusão, de ter sido enganada dentro da própria família, vai deixá-la à beira de um colapso emocional. Em contraste absoluto, Josefa reage de forma inesperada. Ao saber que terá uma bisneta, a matriarca se mostra animada, quase aliviada. Para ela, a criança é prioridade. O passado importa menos do que o futuro. Josefa acolhe Raul, oferecendo abrigo e apoio num momento em que ele não tem mais nada. Esse gesto vai criar ainda mais tensão dentro da família, dividindo opiniões e aprofundando conflitos. Os segredos continuam cobrando seu preço, as relações serão testadas ao limite e Gerluce terá que lidar não apenas com a verdade, mas com tudo o que foi perdido enquanto ela era mantida no escuro. E o silêncio, mais uma vez, mostrará que também pode ser cruel. O impacto da revelação continuará reverberando como um terremoto silencioso dentro da família. Gerluce, ainda atordoada, passará a agir no automático, tentando manter a rotina enquanto por dentro tudo desmorona. O olhar perdido, as respostas curtas e o distanciamento repentino deixarão claro que a ferida é profunda e ainda aberta. Para ela, não se trata apenas da gravidez de Joelle, mas da quebra irreversível de confiança. A relação entre mãe e filha entrará em um estado delicado. Joelle tentará se aproximar, explicar melhor os sentimentos, insistir que nunca quis machucar ninguém. Mas Gerluce não estará pronta para ouvir. Cada tentativa de conversa terminará em silêncio ou em frases duras, ditas mais para se defender da dor do que para acusar. A casa, antes barulhenta, ficará tomada por um clima de luto emocional. Lígia, sentindo-se parcialmente culpada por ter demorado a agir, tentará mediar a situação. Ela reforçará que o segredo não foi criado por maldade, mas por medo. Medo da reação de Gerluce, medo de destruir a família. Ainda assim, suas justificativas não aliviarão a sensação de abandono que a cuidadora carrega. Para Gerluce, saber depois de todos é como reviver a mentira todos os dias. Enquanto isso, Raul, acolhido por Josefa, começará a enfrentar o peso real da paternidade. Longe do conforto e do status que um dia teve, ele será obrigado a encarar as consequências de suas escolhas. O convívio com Josefa trará conflitos, mas também reflexões profundas. Pela primeira vez, Raul se verá confrontado com a possibilidade de mudar. Não por ele, mas pelo filho que está para nascer. A postura de Josefa dividirá a família. Para alguns, ela estará passando pano para os erros do rapaz. Para outros, será a única adulta disposta a olhar para a criança acima dos escândalos. Essa diferença de visões criará embates diretos, principalmente com Gerluce, que não aceitará ver Raul tratado com naturalidade após tudo o que aconteceu. Viviane, por sua vez, ficará no meio do fogo cruzado. Confidente de Lígia, ela tentará apoiar Gerluce sem julgamentos, mas acabará sendo pressionada a escolher lados. A sensação de que a verdade foi manipulada crescerá e antigas mágoas voltarão à tona, trazendo à luz conflitos que estavam apenas adormecidos. Nos momentos finais dessa fase da trama, Joelle começará a sentir o peso da solidão. Mesmo cercada de pessoas,
ela perceberá que nenhuma decisão vem sem perdas. A gravidez avançará e com ela a urgência de reconstruir pontes antes que seja tarde demais. Já Gerluce, em silêncio, começará a refletir sobre até onde sua rigidez pode afastá-la da própria filha. E se o orgulho vale mais do que o amor? Nada será resolvido de imediato. As feridas continuarão expostas, as alianças seguirão instáveis e cada personagem terá que lidar com suas próprias escolhas. A tensão vai ganhar novos contornos e a história entrará numa fase ainda mais sensível. Gerluce, depois de dias evitando qualquer confronto, começará a perceber que o silêncio não está protegendo ninguém, apenas empurrando todos para um abismo emocional. A cuidadora passará a observar Joely à distância, notando o cansaço, o medo e a solidão da filha. Cada gesto da jovem funcionará como um espelho incômodo, refletindo escolhas que agora não podem mais ser desfeitas. A gravidez avançará e trará urgência às decisões. Joely sentirá os primeiros sinais físicos mais intensos, e isso despertará preocupação em todos, inclusive em Gerluce, que tentará disfarçar o cuidado por trás de ordens práticas e uma frieza aparente. Será nesse contraste, entre dureza e proteção, que a protagonista mostrará o quanto está dividida por dentro. Raul, pressionado pela realidade, começará a demonstrar sinais de arrependimento verdadeiro. A vida nas ruas, somada ao acolhimento firme de Josefa, vai quebrar suas últimas resistências. Ele passará a insistir em assumir responsabilidades, não apenas financeiras, mas emocionais. No entanto, cada tentativa de aproximação será vista com desconfiança, principalmente por Gerluce, que deixará claro que não aceitará promessas vazias. O ambiente familiar ficará cada vez mais instável. Pequenas discussões explodirão por motivos banais, revelando feridas que nunca cicatrizaram. Lígia temerá que tudo saia do controle e insistirá para que a família se una pelo bem da criança. Enquanto Viviane alertará que forçar uma reconciliação pode ser tão destrutivo quanto o silêncio que antecedeu a verdade. Em meio a esse caos emocional, Gerluce será colocada diante de uma escolha que vai definir os próximos passos de sua vida. Permanecer presa à mágoa ou enfrentar a dor de frente para não perder a filha. A protagonista começará a entender que não é apenas Joely quem precisa amadurecer. Ela também será obrigada a rever limites, crenças e o peso do próprio orgulho. A vida de Arminda vai virar um corredor sem saída, iluminado apenas pelo medo. A vilã, acostumada a controlar tudo e todos, começa a sentir que algo saiu definitivamente de suas mãos. Um pressentimento incômodo, insistente, quase físico, passa a persegui-la dia e noite. Rogério está vivo e está perto. O terror não surge do nada. Ele vem sendo construído aos poucos, como uma tortura calculada. Primeiro, os delírios perturbadores de Josefa, que passa a ter visões do genro, surgindo em sombras, reflexos e sonhos fragmentados, sempre com o mesmo olhar acusador. Para Arminda, aquilo parecia apenas superstição, até deixar de parecer. Depois o relato de Zenilda, afirmando com convicção desconcertante que viu Rogério em carne e osso. A partir daí, algo se quebra dentro da madame. Arminda tenta manter a pose, ri, debocha, desqualifica. Mas o riso sai torto, o deboche soa forçado. Em noites mal dormidas, ela começa a confundir sonho e realidade. Escuta passos quando está sozinha. Sente perfume masculino no ar. Acorda assustada com a impressão de que alguém sussurrou seu nome no escuro. E o nome não é dito com carinho. É dito como sentença. O tormento ganha forma quando chega o bilhete. Um envelope simples, sem remetente, deixado em um local impossível de ignorar. Arminda reconhece a caligrafia no primeiro segundo. Não precisa ler para saber. O corpo reage antes da mente. As mãos tremem, o coração dispara, a respiração falha. Ao ler poucas palavras, frias e diretas, a vilã sente o chão desaparecer. A pressão sobe, a visão escurece e ela desmaia, sozinha, vítima do próprio passado. Dado como morto após uma tragédia no mar cuidadosamente orquestrada por Arminda e Ferretti, Rogério sobreviveu. Escapou da morte,
do silêncio e do esquecimento. E agora retorna não com pressa, mas com método. Ele não quer apenas justiça. Quer que Arminda sinta, a cada segundo, o mesmo pavor que ele sentiu ao ser traído. Quando Arminda recupera a consciência, a paranoia já tomou conta. Ela passa a desconfiar de todos. Empregados, motoristas, aliados antigos. Cada olhar parece carregado de segundas intenções. Cada telefone tocando é um aviso. Cada porta que range é uma ameaça. A sensação de estar sendo observada se torna constante, sufocante. O encontro com Ferretti só piora tudo. Ao saber que ele também recebeu um recado misterioso, Arminda entra em colapso silencioso. O medo deixa de ser individual e passa a ser compartilhado. O passado, que ambos acreditavam enterrado, começa a bater à porta com força. Arminda tenta extrair informações, mas Ferretti se mostra evasivo, nervoso, tão acuado quanto ela. Pela primeira vez, os dois vilões se veem no mesmo lugar, encurralados. A partir daí, a tortura psicológica de Rogério se intensifica. Pequenos sinais surgem estrategicamente. Um objeto fora do lugar. Um carro semelhante ao dele estacionado por perto. Um recado indireto, uma frase dita por alguém que não poderia saber de certos detalhes. Nada é explícito. Tudo é calculado para corroer a sanidade de Arminda. À beira da loucura, ela começa a verbalizar o medo que antes negava. Em conversas sussurradas, confessa a Ferretti que sente, no fundo da alma, que Rogério está vivo. Não como hipótese, como certeza. E essa certeza pesa mais do que qualquer prova. Arminda passa a revisitar mentalmente cada passo do plano que armou no passado. Cada erro, cada ponta solta, cada pessoa que poderia ter ajudado Rogério a sobreviver. A culpa, que ela sempre enterrou sob camadas de arrogância, começa a emergir em forma de pânico. O medo deixa de ser apenas de ser desmascarada. Passa a ser medo do encontro, do olhar, da cobrança final. Enquanto isso, Rogério observa, de longe, invisível, saboreando cada avanço do seu jogo psicológico. Ele não precisa aparecer ainda. O estrago já está feito. Arminda não tem mais paz, nem dentro da própria casa, nem dentro da própria cabeça. E nos próximos capítulos, esse terror silencioso promete ganhar novos contornos, colocando a vilã cada vez mais perto do limite e do passado que ela tentou afogar. O cerco psicológico se fecha ainda mais e Arminda passa a viver como prisioneira da própria mente. A mulher que sempre comandou reuniões, negócios e pessoas com pulso firme, agora se vê incapaz de atravessar um corredor sozinha. O medo não dá trégua. Ele se infiltra nos gestos mais simples, nos silêncios mais banais, nas pausas entre uma respiração e outra. Arminda começa a evitar espelhos, porque jura ver o rosto de Rogério refletido atrás de si. Começa a evitar janelas, porque sente que alguém a observa do lado de fora. Começa, sobretudo, a evitar dormir, porque é nos sonhos que o passado volta com mais força. As noites se tornam longas e cruéis. Arminda desperta suada, ofegante, chamando pelo nome do marido que tentou matar. Em alguns momentos, ela se senta na cama convencida de que ouviu passos no quarto. Em outros, tem certeza de que alguém sussurrou ameaças ao pé do ouvido. O terror é tão real que ela passa a trancar portas, reforçar fechaduras e exigir que luzes permaneçam acesas até o amanhecer. Ainda assim, nada parece suficiente. O pânico começa a transbordar para o dia. Em reuniões importantes, Arminda perde o fio da conversa. Interrompe frases no meio, se confunde, reage de forma agressiva a comentários inocentes. Pessoas próximas estranham o comportamento errático, os olhares perdidos, as reações exageradas. A vilã tenta manter a imagem de controle, mas o corpo atrai. As mãos tremem. A voz falha. O semblante endurecido dá lugar a um medo quase infantil. Em paralelo, novas provocações surgem. Arminda recebe flores que ela nunca pediu, com bilhetes ambíguos que remetem a momentos íntimos do casamento. Datas, frases, referências que só Rogério poderia conhecer. Cada detalhe é uma punhalada, cada lembrança um aviso claro. Ele não esqueceu nada e não perdoou nada.
A relação com Ferete também começa a ruir. Antes cúmplices seguros, agora eles desconfiam um do outro. Arminda passa a questionar se Ferete realmente está tão vulnerável quanto aparenta ou se esconde algo mais. Em alguns momentos, chega a suspeitar que ele possa estar jogando dos dois lados. O medo transforma alianças em armadilhas e confiança em paranoia. Sem perceber, Arminda começa a se isolar. Afasta aliados, dispensa conselhos, recusa ajuda médica. Para ela, ninguém pode ser confiável enquanto Rogério estiver à solta. A ideia de que o marido está cada vez mais perto a consome. Em um surto silencioso, ela chega a revirar antigos documentos, fotos e pertences, tentando encontrar qualquer pista que confirme se ele realmente sobreviveu. Cada lembrança do passado ganha um peso insuportável. A tortura psicológica atinge um novo patamar quando Arminda passa a ser confrontada por frases soltas, ditas por pessoas comuns, que ecoam exatamente palavras usadas por Rogério antes da suposta morte. Coincidência ou mensagem direta? Para ela, não há mais dúvida. Tudo faz parte do jogo. Tudo é intencional. À beira do colapso, Arminda confessa, em um momento de fragilidade extrema, que sente que o acerto de contas está próximo. Ela não sabe quando, nem como, mas tem certeza de que o encontro é inevitável. O passado que ela tentou enterrar no fundo do mar está voltando à superfície com força devastadora. E enquanto Arminda se afunda no próprio medo, Rogério segue conduzindo sua vingança em silêncio, paciente, deixando que a culpa, o terror e a expectativa façam o trabalho sujo por ele. Nos próximos capítulos, essa tensão promete crescer ainda mais, empurrando a vilã para decisões desesperadas e para um confronto que pode mudar tudo. Ferete mostrará que não chegou ao topo à toa. Ameaçado por uma mensagem anônima, direta e cirúrgica, o empresário perceberá que não se trata de blefe. Alguém sabe demais. E pior, alguém está disposto a agir. A ameaça chega em um envelope pardo, deixado sem remetente, contendo cópias de notas fiscais, fotos borradas da farmácia da Chacrinha e um relatório médico que aponta inconsistências graves nos medicamentos distribuídos pela Fundação. O recado é curto, mas devastador. O ato final está próximo. Ferete sente o chão ceder por um segundo, mas logo recupera o controle. Ele entende que está diante de uma contagem regressiva e decide antecipar seus movimentos antes que Gerluce e seu grupo avancem para o golpe definitivo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gerluce e seus aliados comemoram uma vitória parcial. Após uma corrida contra o tempo, eles conseguem levantar dinheiro suficiente para comprar remédios verdadeiros e iniciar a substituição silenciosa para salvar os doentes mais graves da Chacrinha. A prioridade é clara: impedir que mais pessoas morram. Só depois virá a queda pública de Ferete. O plano é preciso, quase cirúrgico, e prevê uma denúncia acompanhada de provas irrefutáveis. O erro deles será subestimar a capacidade de reação do inimigo. Ferete, com um instinto de sobrevivência afiado, reúne seus homens de confiança e dispara uma ordem que muda completamente o tabuleiro. Ele manda fazer uma limpa imediata na farmácia da Chacrinha. Nada pode restar. Nenhuma caixa suspeita, nenhum lote adulterado, nenhum vestígio que ligue sua fundação ao esquema criminoso. A estratégia é simples e perversa: trocar todos os medicamentos falsificados por remédios originais de procedência impecável. Se houver fiscalização, não encontrarão nada além de prateleiras exemplares. A operação é tratada como missão de guerra. Edilberto, Vicente e Luciano recebem instruções claras: agir rápido, sem testemunhas e sem deixar rastros. A chegada dos três à farmácia pega Viviane completamente de surpresa. A farmacêutica estranha o horário, o tom urgente e, principalmente, a tensão estampada no rosto deles. Algo está errado e o instinto profissional de Viviane apita alto. Ainda assim, a ordem vem de cima, com assinatura e carimbo de Ferete, o que a coloca em uma posição delicada. Viviane tenta questionar, pede explicações técnicas, fala sobre protocolos e registros. Vicente, com falsa cordialidade, responde que se trata apenas de uma reorganização de estoque,
por causa de uma auditoria surpresa. O discurso é ensaiado, mas apressa demais. Para garantir que nada saia do controle, eles exigem ficar sozinhos no local. Contra a própria vontade, Viviane se vê obrigada a entregar a chave da farmácia, sentindo que está participando de algo que pode ter consequências irreversíveis. Sozinha do lado de fora, a farmacêutica observa a porta se fechar e um silêncio pesado se instalar. Lá dentro, caixas são abertas, etiquetas arrancadas, lotes inteiros substituídos em tempo recorde. Cada movimento é calculado para apagar o passado recente. Ferretti, à distância, acompanha tudo por telefone, exigindo relatórios em tempo real. Ele sabe que essa cartada pode garantir sua sobrevivência por mais algum tempo, enterrando suspeitas e jogando a culpa no vazio. O que ele não imagina é que, mesmo tentando reescrever a cena do crime, pequenas falhas podem escapar. Um número de lote esquecido, uma câmera que não foi desligada, uma testemunha que ouviu demais. Enquanto Ferretti acredita ter virado o jogo, a tensão aumenta e o embate com Gerluce se aproxima de um ponto sem retorno, deixando claro que, em Três Graças, ninguém mexe com a verdade sem pagar um preço alto. E a conta ainda está longe de fechar. Do lado de fora da farmácia, o tempo parecerá se arrastar para Viviane. Cada minuto fechado atrás daquela porta aumentará sua angústia. Ela tentará ligar para alguém de confiança, mas desistirá no último instante, temendo represálias. O clima na chacrinha ficará pesado, quase sufocante, como se a própria comunidade pressentisse que algo grave estivesse sendo apagado diante de seus olhos. Lá dentro, Edilberto coordenará a troca com frieza. As caixas falsas serão colocadas em sacos pretos, lacradas e retiradas por uma saída lateral, longe do alcance de curiosos. Luciano ficará responsável por reorganizar as prateleiras, deixando tudo impecável, enquanto Vicente cuidará da papelada, substituindo registros e ajustando datas para que nada pareça fora do lugar. Em poucas horas, a farmácia parecerá um exemplo de regularidade, pronta para qualquer fiscalização inesperada. Ferretti, do seu escritório, encerrará a ligação com um meio sorriso. Para ele, o perigo imediato estará controlado. A ameaça anônima ainda ecoará em sua mente, mas o vilão confiará que, sem provas materiais, qualquer acusação cairá no vazio. Ele acreditará ter ganhado tempo. Tempo suficiente para virar o jogo, inverter narrativas e, se necessário, apontar culpados convenientes dentro da própria comunidade. Enquanto isso, Gerluce perceberá que algo saiu do roteiro. Informações desencontradas chegarão ao grupo, dando conta de uma movimentação estranha na farmácia. O sentimento inicial de vitória dará lugar à desconfiança. Ela entenderá que Ferretti se antecipou e que o confronto final não será tão simples quanto planejaram. Ainda assim, a líder não recuará. Pelo contrário, a mudança de cenário só reforçará sua certeza de que está no caminho certo. Viviane, ao receber novamente a chave da farmácia, sentirá um aperto no peito. Tudo estará arrumado demais, limpo demais, correto demais. Um detalhe fora do lugar chamará sua atenção, pequeno, quase invisível, e ficará martelando em sua cabeça. Ela não dirá nada naquele momento, mas guardará a informação como quem protege uma bomba relógio. Nos próximos capítulos, o jogo de aparências vai enganar autoridades, acalmar desconfianças e dar a Ferretti uma falsa sensação de vitória. Mas a tensão seguirá crescendo nos bastidores, com alianças sendo testadas, silêncios comprados e verdades escondidas a todo custo. A troca dos remédios será apenas uma cortina de fumaça, e todos saberão que, por trás das prateleiras organizadas, a guerra está longe de terminar. Naquela mesma noite, o silêncio da chacrinha será quebrado por um mal-estar coletivo. Pacientes que haviam começado a reagir positivamente aos novos medicamentos voltarão a apresentar sintomas estranhos, mais leves, porém suficientes para levantar suspeitas. Nada que provoque alarde imediato, mas o bastante para acender um alerta interno em quem acompanha os casos de perto. Algo não fecha. Algo foi mexido. Viviane, inquieta, decidirá revisar mentalmente cada passo do dia. A pressa dos homens, o tom ensaiado de Vicente, o excesso de zelo na arrumação das prateleiras.
Tudo parecerá correto demais para ser verdadeiro. Ela abrirá um livro de registros antigo e perceberá que uma sequência foi alterada com perfeição quase profissional. Não haverá prova concreta, apenas um rastro lógico que não deveria existir. Do outro lado, Ferretti ampliará o controle. Ele ordenará silêncio absoluto, reforçará a segurança da fundação e começará a espalhar versões preventivas, preparando o terreno para se colocar como vítima de uma conspiração. Em reuniões fechadas, deixará claro que, se alguém cair, não será ele. O jogo agora não é mais só de corrupção, mas de sobrevivência. Gerluce sentirá o impacto da mudança de cenário e entenderá que o confronto entrou em outra fase. O plano inicial ruiu, mas abriu uma brecha inesperada. Alguém dentro do sistema está nervoso, errando na pressa. E isso costuma custar caro. Ela reunirá o grupo e deixará uma frase no ar, seca e certeira. Quem limpa demais é porque teme o que ficou sujo. Enquanto isso, uma nova mensagem anônima começará a circular. Desta vez, não para Ferretti, mas para alguém da comunidade. Curta, objetiva e ameaçadora. A guerra silenciosa muda de alvo, e o próximo movimento promete empurrar todos para um limite perigoso, onde não haverá mais espaço para correções, apenas para escolhas irreversíveis. Raul consegue R$100 mil para quitar dívida com Samira e impedir que Joely entregue bebê para a vilã. Raul vai atravessar um dos períodos mais tensos e decisivos de toda a sua trajetória. Pressionado pelo passado, encurralado pelas escolhas erradas e com o tempo correndo contra ele, o rapaz percebe que chegou ao limite. Não há mais espaço para promessas vazias, desculpas esfarrapadas ou fugas covardes. Ou ele age agora, ou perderá tudo, inclusive a própria filha. Consumido pela culpa por ter colocado Joely nessa situação extrema, Raul passa noites em claro, revivendo cada erro que o levou até ali. A ideia de ver a filha sendo entregue a Samira funciona como um gatilho. O medo vira desespero, o desespero vira decisão. E pela primeira vez em muito tempo, Raul resolve enfrentar as consequências de frente. Sem dinheiro, atolado em dívidas com o tráfico e jurado por gente perigosa, ele entende que não pode recorrer a empréstimos, favores ou esquemas fáceis. Qualquer atalho agora só o afundaria ainda mais. É nesse ponto que ele percebe que a única saída está dentro da própria casa, mais exatamente na mansão da família, cercada de objetos que sempre simbolizaram um luxo que ele nunca soube valorizar. A virada acontece quando Josefa observa o comportamento do neto com atenção redobrada. A matriarca, calejada pela vida e por décadas de tragédias familiares, percebe algo diferente no olhar de Raul. Não é só medo, é arrependimento genuíno, é vontade real de mudar, e isso faz toda a diferença. Em uma conversa tensa, mas carregada de sinceridade, Josefa escuta Raul admitir que chegou ao fundo do poço. Ele confessa que não quer mais viver correndo, mentindo e destruindo tudo ao redor. Quer salvar a filha, quer se libertar das drogas, quer reparar mesmo sabendo que talvez seja tarde demais para reconquistar Joely. É então que Josefa, com a calma de quem enxerga além do óbvio, aponta para um objeto aparentemente esquecido em um canto da sala. Um vaso antigo, de porcelana chinesa, sempre tratado como peça decorativa. "Tá vendo aquele pote ali?", dirá ela, firme. "Aquilo não é enfeite qualquer. Foi seu pai que me deu. Aquilo vale uma fortuna." A informação cai como uma bomba. Raul se aproxima do objeto com cuidado, quase reverência. Pela primeira vez, ele não vê luxo, ostentação ou herança. Ele vê uma chance concreta de redenção. Uma saída limpa, sem crime, sem sangue, sem mais dívidas com gente errada. Decidido, Raul fotografa o vaso de vários ângulos e leva as imagens até Feliciano, dono de um antiquário conhecido pela seriedade e pelo olhar clínico. Ao ver as fotos, Feliciano muda de expressão imediatamente. O interesse é visível. Ele explica sem rodeios que se a peça for original da dinastia Ming, o valor pode ultrapassar facilmente os R$150 mil. Mesmo diante da possibilidade de ganhar mais, Raul não hesita. Ele não quer enriquecer. Quer resolver o problema agora. Por isso decide anunciar o vaso na internet por R$100 mil.
um valor abaixo do mercado, mas suficiente para cumprir seu plano com urgência. Enquanto aguarda contatos de compradores, a tensão só aumenta. Raul passa a viver em estado de alerta, desconfiando de cada ligação, cada carro que passa devagar na rua. O medo de Samira descobrir seus movimentos cresce, assim como o receio de Bagdá cobrar a dívida antes que o dinheiro apareça. O plano é claro na cabeça dele: usar parte do valor para devolver os 60 mil reais que Samira pagou a Bagdá para quitar sua dívida com drogas. Para Raul, isso anularia qualquer acordo informal envolvendo o bebê. Sem dinheiro envolvido, Samira não teria mais argumento, nem controle sobre Joelle. Sozinho, andando de um lado para o outro, Raul verbaliza sua esperança como se fosse um mantra. Vai dar certo, vai dar certo. Eu quito essa dívida, a Samira sai da jogada e a Joelle não precisa mais entregar a nossa filha. Aí tudo muda. É um misto de fé e desespero. Impulsivo, mas determinado, Raul liga para Joelle. A conversa é tensa, carregada de desconfiança. Ela escuta em silêncio enquanto ele promete que está fazendo tudo diferente desta vez. Que não está mentindo, que não está fugindo, que está resolvendo. Eu vou tirar a gente dessa. Eu vou fazer o certo, mesmo que doa. Confia em mim. Só dessa vez, dirá ele, com a voz embargada. Joelle, ferida por tantas decepções, não se entrega facilmente. Mas algo no tom de Raul a faz hesitar. Talvez seja o cansaço. Talvez seja a esperança que ela tenta sufocar, mas que insiste em sobreviver. Enquanto isso, Samira começa a desconfiar. A vilã percebe movimentações estranhas, mudanças de comportamento e silêncios que dizem mais do que palavras. Acostumada a controlar tudo e todos, ela não gosta de sentir que algo está escapando do seu domínio. A venda do vaso se transforma em uma corrida contra o tempo. Propostas surgem, negociações se iniciam, mas qualquer atraso pode ser fatal. Raul sabe que não terá segunda chance. Se falhar agora, perderá a filha, Joelle, e a si mesmo. E no meio dessa tensão crescente, a pergunta que ecoa é inevitável. O dinheiro chegará a tempo? Samira aceitará o pagamento e abrirá mão do bebê? Ou essa tentativa de redenção despertará um lado ainda mais cruel da vilã? A cada passo, Raul se aproxima tanto da salvação quanto da ruína. E o destino da criança passa a depender de escolhas feitas sob pressão máxima, onde qualquer erro pode custar tudo. A tensão atinge um novo patamar quando o anúncio do vaso finalmente começa a gerar retorno. Raul recebe mensagens de interessados, mas percebe rapidamente que nem todos são compradores legítimos. Alguns tentam barganhar valores absurdamente baixos. Outros fazem perguntas detalhadas demais, como se quisessem apenas confirmar a existência da peça. O medo de estar sendo monitorado cresce e ele passa a agir com cautela extrema, apagando mensagens, mudando horários e evitando sair de casa. Josefa, atenta, percebe o nervosismo do neto e o alerta. Pressa demais também pode ser armadilha. Ainda assim, Raul sabe que não pode esperar. Samira não costuma dar prazos sem cobrar com juros emocionais e crueldade. Cada hora perdida aumenta o risco de ela pressionar Joelle e acelerar a entrega do bebê. Finalmente, surge um comprador disposto a pagar os 100 mil reais à vista. A negociação acontece em clima de suspense, com Raul seguindo cada orientação de Feliciano para garantir que a venda seja limpa e segura. O dinheiro entra e o alívio vem acompanhado de um peso. Agora não há mais desculpas. Ele precisa ir até Samira e encerrar essa história cara a cara. O encontro é tenso. Samira o recebe com um sorriso frio, daqueles que anunciam perigo. Raul, firme como nunca antes, coloca o dinheiro sobre a mesa e exige que o acordo seja desfeito. Ele deixa claro que a dívida com Bagdá será quitada ali mesmo e que Joelle está fora de qualquer negociação. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Samira provoca, tenta humilhá-lo, lembra de todos os erros do passado e aposta que ele vai recuar. Mas Raul não cede. Pela primeira vez, ele não implora, ele impõe. O dinheiro muda o jogo e a vilã percebe que perdeu sua principal arma de controle. Contrariada, aceita o pagamento, mas deixa no ar que aquilo não significa perdão, nem esquecimento. Enquanto isso,
Joelle recebe a notícia e desaba. A tensão acumulada vira choro, alívio e incredulidade. Ela não comemora de imediato, mas sente que, pela primeira vez, a filha ela está realmente segura. O gesto de Raul não apaga o passado, mas abre uma fresta para um futuro diferente. Raul, por sua vez, encara as consequências. Sem o vaso, sem o luxo da mansão e sem atalhos, ele entende que sua redenção não termina ali. Quitar a dívida foi só o começo. Largar o vício, reconquistar a confiança e se manter firme serão batalhas diárias. O destino de Raul toma um novo rumo. Ele evita a entrega do bebê, enfrenta Samira e paga o preço das próprias escolhas. Mas a grande pergunta permanece no ar. Será que essa mudança veio para ficar ou o passado ainda cobrará sua conta mais adiante?